Então, pessoal, primeiramente, já que eu vou botar isso aqui no YouTube, né? Fala aí, galera do YouTube. Sejam todos mais do que bem-vindos aqui a uma Deck Tech. Galera do chat, todo mundo mandando aí bem-vindo, hein? Quem mandar caule vai ser banido, hein? Enfim, sejam todos mais do que bem-vindos. Mostrar que essa aqui é a lista que eu joguei tanto no BH quanto no ProQuest Plus, né? BH São Paulo, que foi esse domingo agora, né? Esse sábado agora. E domingo também teve o ProQuest Plus. Bom, essa aqui é a configuração padrão dos equipamentos, né? Eu acho que aqui todo mundo usa na maioria das matches, né? Eu sei que tem gente que troca a máscara por outras coisas, tem gente que não usa a máscara, mas eu sei que a maioria das pessoas tem a máscara, então eu boto ela como default. A lista aqui segue a parte padrão, né? Que é Command & Conquer, Lightning Strike, Jeshanik sempre tem 3, Live No Witness também, né? Você tem aquelas azuis que sempre tem em todos os decks, com essas daqui, né? E também tem o Prognosis e o Surgical. Além dos Level of Enlightenment, né? Aí agora vamos para as variações, né? Eu, por exemplo, eu preferi para esse torneio jogar com 3 Riz e 2 Venomous Bites. O Go Again eu acho ele mais importante do que o Breakpoint em muitas partidas. Principalmente nas bad match, contra Enigma, por exemplo. Eu acho que é interessante você ter o Go Again para poder garantir que você consiga dar um Disrupt dando o Go Again para outra coisa. E isso também é muito relevante nas partidas contra o Zen, né? Em que você consegue jogar o Weakest Link, né? E dar um Go Again nele, ou seja, força o cara a blocar ou fazer alguma coisa, e aí depois que ele tá fazendo, você encaixa o segundo ataque. Isso é bem interessante. Tem várias matches em que isso é bem relevante. Esse foi meu pensamento. Eu também joguei com o Sigil, coloquei 2 Sigil, porque eu gosto bastante do Sigil em jogar com assassino, né? Eu usava 3 quando eu jogava de Uzuri, né? Então, Fala aí, Brandão, chegou aqui no meio da Deck Tech. Já dá oi pra galera do YouTube, vamos que vamos. Abri sim, mas deu ruim, cara, deu ruim. Eu abri o Malfoy, pelo menos. Malfoy foi bonitinho, abri a spec da Enigma e abri um Cosmic Awakening, mas de resto não teve nada muito emocionante, não. Fazer o quê, né? Gastei a sorte abrindo aquele levels full art, né, no Nacional. Nacional no Battle Hardened. Mas voltando. O que acontece? Eu gosto de jogar com Sigil em Assassino porque você consegue baitar, né? Você tá com ele na mão, ele é uma carta que enche a mão, que você não toma IP porque você pode gastar ela. E o oponente já tem que se preocupar, que é uma carta a mais na mão que pode ser uma reação. Essa é a mentalidade que eu usei bastante jogando de Uzuri, né? Essa carta é sensacional na Uzuri. Além disso, você pode colocar ela no arsenal pra surpreender o cara com mais 3 de vida. Isso é relevante quando você joga contra o Warrior, né? Tem muito Warrior que monta a jogada pra poder te matar com um Steel Blade Shunt, né? Já aconteceu de eu virar o jogo assim, que o cara montou a jogada sabendo que ele ia me dar um quando eu atacasse com a adaga, e no que ele fez isso eu respondi com Sigil, ganhei 3 de vida, aí o cara foi na merda, né? Porque ele pitchou a carta, meio que nem o Caio, né? Mandando o Reckless Swing, que você acaba perdendo uma carta da mão pra mandar o Reckless Swing, né? Aí a ideia é a mesma, e aí com isso eu acabei conseguindo virar o jogo. Porém, na Nu eu já senti que o Sigil não é tão relevante assim. Por quê? Dos meus testes, eu achei ele muito bom contra Zen, porque as partidas que eu jogava, né, eu joguei muito contra o Aquino e contra o Ivan, né, aqui no Rio, eu sentia que a gameplay deles era bem agro, né, bem mais agressiva. Só que tanto no ProQuest quanto no Battle Hardened, quando eu joguei contra o Cadu e contra o Felipe, eu senti... Deixa eu diminuir aqui um pouco o volume, isso aqui tá meio ruim. Pronto, show. Pô, o cara fazendo um MMA no meu ouvido enquanto eu tô explicando é foda. Voltando. Quando eu tava jogando com eles, eu senti que eles tiveram um approach um pouco mais mid-range. Não tô falando que o Zen é mid-range, não, mas o que eu tô falando é que eles faziam muitas vezes, eles blocavam com 2 cartas e davam um Enlightening Strike pra 7, ou às vezes blocavam com 2 e davam um CNC, e eles iam jogando as cartas pro fundo, não pro pit stack, mas pra ter opções pro final do jogo. Então eu sentia que eles conseguiam... Valeu pelo follow, Vernex. Seja mais do que bem-vindo. Voltando aqui. Eu sentia que eles... que acabavam fazendo tanta diferença o Sigil, assim, né? Porque eles não estavam gastando todos os recursos de uma vez. Eles faziam um turnão, entendeu? Eles iam aos poucos reduzindo. Eu tava acostumado a tomar um turnão e ainda tava com 30, 25 de vida. No caso deles, ia rolando um grind. Aí quando nós dois estávamos, tipo... Eu tava com 16 de vida, eles estavam com 10, ele tava com 10 ou 8. Aí que ele fazia o turnão e eu não conseguia voltar, sabe? Então, mesmo tendo 2 Sigils, eu sentia que não adiantava. Então, pra próxima lista, eu vou fazer um update disso. Eu vou trocar esses 2 Sigils por outra coisa.
Vou deixar eles como slot extra para poder colocar outras paradas. Enfim, essa é a primeira consideração, né? Segunda consideração a maioria das listas roda com 30 azuis. Eu rodei com 29, justamente para poder colocar um sigil. E tiveram algumas matches que eu senti um pouco de falta. Eu consegui adaptar minha gameplay para várias vezes jogar com uma mão que eu chamo, tipo, jogar de Uzuri, sabe? Que é quando você bloca 9 e manda um Live No Witness. Ou bloca 9 e manda um Codex. Bloca 9 e manda um CNC do Arsenal. As paradas assim, sabe? Que não é o estilo de gameplay da Nu. A Nu quer sempre ter três cartas na mão, né? Quer sempre ter acesso a 3 cartas que aí você consegue mandar um Bond ou mandar um Prognose, né, e ameaçar a reação. Ou você pode pitchar para poder mandar a adaga, garantir um Goagen pro segundo azul, ou garantir que o cara perca algum recurso para depois encaixar, entendeu? Então a Nu, como ela não é um deck mais agressivo que a Uzuri, né? A Uzuri é mais aquele midzão, né? Esse tipo de jogada não é usual. Mas eu acho super válido e eu acho que vale a pena jogar desse jeito também. Até que, por exemplo, Codex. Codex não é uma carta que sinergiza com a Nu. Só que tem 3 no deck por quê? Porque a carta é boa pra caralho. Não tem o que fazer, sabe? É muito valor. Então, mesmo não fazendo nada, sendo amarela, sendo uma carta que interage com o cemitério, que não é uma coisa que a Nu faz, sabe? É uma carta foda. Então você usa, obviamente, entendeu? Então a mesma coisa eu falo pra esse approach, de você jogar um pouco mais defensivo. Eu acho que vale a pena. E eu não me surpreenderia se no futuro surgisse alguém com um deck, né? Uma lista muito mais midzona do que a no mais agressiva que a gente tá acostumado a ver. Eu tomei a decisão de usar 5 cartas de Transcend. Eu gostei dessa decisão. Eu já joguei com 6 cartas, eu achei exagerado, achei que não ajudava tanto. E eu já joguei com menos e eu sentia falta. Dessa vez, as minhas cartas azuis de Transcend, elas eram os slots que eu usava para poder sidear. Elas estão aqui no main deck, mas tinham muitas partidas que ela saía. Principalmente porque eu resolvi ir pro BH e pro ProQuest Plus com a Balance of Justice. Então, obviamente, quando eu não tinha máscara, eu reduzia a quantidade de cartas azuis. Porque não fazia sentido jogar com 5 sem ter a máscara, né? A Balance é uma carta que eu tenho uma certa dúvida. Eu não sei se é questão de gameplay minha ou questão do jogo mesmo. Não sei avaliar se é melhor jogar com ou sem a Balance. Mas eu percebi que para o meu estilo de jogo eu não gostei tanto da Balance. Nas partidas contra Zen e contra Caio, eu senti a falta de ter a máscara para poder... Uma jogada clássica que você tem na máscara é você tem o Bondes e você tem um Transcend na mão. E você tem contador na túnica. O que você faz? Bondes, tacou o Bondes. Aí o cara faz os blocos que ele tiver que fazer. Aí você transcende, usa a primeira reação com a máscara, garantindo que tem um azul na pitch. Ah, perdão, perdão, esqueci de falar. Você tem também mais uma carta que é uma dessas aqui. Aí você usa o recurso para jogar essas cartas. Que é como você transcendeu e tem um X pitchado, você consegue garantir que você vai ter a terceira reação, entendeu? Isso você só consegue fazer se você transcender. Entendeu? Como se você transformasse a túnica, porque só a túnica não consegue fazer esse efeito. Agora, se você transcendeu e fez um efeito antes, dá esse bom, entendeu? Isso é uma jogada que eu gosto bastante. Sem a Mask, nessas jogadas eu não conseguia fazer isso. Primeiro que eu não ia ter a terceira reação. Então não adiantava eu dar o Transcend pra fazer isso. E o Transcend eu só conseguiria usar ele depois. Então muitas vezes eu me via pitchando o Transcend, ele acabava virando, tipo, virava uma... Como é que é o nome? Virava um Heart of Fendel sem ter Heart e sem ter Fendel, né? Bloca zero e não faz ganhar nada, entendeu? Aí eu não gostava. Então, por causa disso, eu pretendo voltar para a lista sem balance e forçar mais um pouco a estratégia com a máscara e ver o que dá. Mas isso é aquilo, isso é mais uma coisa minha mesmo. Opa, obrigado! Valeu, Brandão! Presente de parabéns. Perdão cortar a dictation. É que vou arrumar a casa, kk. Pô, valeu mesmo pelos beats, cara. Tamo junto. Obrigado pelos parabéns também, cara. Sério mesmo. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado. E vai lá, cara. Tá tranquilo. Quando quiser voltar, é só chegar aí. E tamo junto. Valeu mesmo. Obrigadão aí pela consideração, cara. Eu fiquei muito feliz com os resultados do final de semana. Eu senti que, pô, realmente eu consegui melhorar bastante a minha gameplay. Consegui tirar bem mais do deck do que eu tava acostumado. Então foi bem legal. Bom, voltando. Então, primeira consideração aqui da Balance, eu vou voltar a jogar 100 pra testar mais, né? Fora isso, o pack aqui tá padrão, né? Persuasive, Pick to Piece, o pessoal costuma usar 3 ou 2, né? Eu tô usando 3, né? Pra não vacilar contra Enigma. E também porque, mesmo quando você não tá jogando com Enigma, é claro que essa é uma carta filler, né? É uma carta que facilmente sairia do deck, dependendo de como tá o meta. E também dependendo de quais outras cartas azuis saírem nas próximas coleções. Mas, no bem ou no mal, se você faz uma reação, ele ganha um ponto de extra. Então, bem ou mal, ele pode ser uma azul para 2 de valor. O que é um pouquinho acima da média, né? Então, não vejo tanto problema assim.
E a parte de dano não pode ser prevenido, às vezes ela é relevante, não só contra a Enigma, né? Por exemplo, é comum, sei lá, umas partidas grindadas, comum não, mas acontece em partidas grindadas, por exemplo, o Zen ser obrigado a usar a habilidade lá do peitoral dele, que bota um Zen State. O Zen State previne dano. Então, se você mandar um Pick to Pieces, esse 1 extra vai passar, entendeu? Esse 1 de dano não vai ser prevenido. Além disso, tem muita lista que usa Oasis. O Oasis dá errado aqui, obviamente, né? Porque ele tá sendo. O dano não pode ser prevenido. E contra o Warrior, por exemplo, eles gostam de usar aquela cartinha, né? Que previne 2 e dá um agility. Contra essa não funciona, entendeu? Então, tem outros momentos em que essa carta é boa. Então, por isso que eu prefiro botar 3. No ruim, ela é um azul block 3, então tá valendo. Infect eu quis botar 3 também por causa da Enigma, né? Eu acho importante. E, seguindo a mesma ideia de raciocínio, ela é uma 1, que ela tem uma azul que se você der o Blood Box pode ser uma 1 para 3, sabe? Pode ser uma azul para 3, né? 0 para 3. Então, uma azul que dá 3 de valor custando 0 é interessante. Fora isso, deixa eu ver o que eu pensei. Deixa eu ver o que mais eu posso comentar aqui. Eu acho que do main deck eu já comentei tudo que era importante. Ah, sim. Considerações, né? Uma carta que eu vou começar a testar agora no main deck, né? Antes de ir pro sideboard. Deixa eu ver se ela tá aqui no side. Não tá aqui. Mas eu gostaria de testar o Sedate. Muita gente veio falar comigo depois que vi minha lista que o Sedate era uma boa em certas matches, porque o Inércia atrapalhava bastante. Tem várias matches que querem ter um arsenalzinho pra poder voltar extra. Então eu vou voltar a testar essa carta mais. Então provavelmente eu devo voltar pra 30, 31 azuis e eu vou adicionar 2 CDs. Vou dar um jeito de adicionar 2 CDs pra poder voltar a testar mais ele no deck. Com relação ao sideboard, eu sabia que ia ter bastante Nu, né? Então as chances de eu ter uma Mirror eram altas. E essa carta é especificamente pra Mirror, né? Porque eu consigo dar um snipe, né? Numa carta específica do side do cemitério que me ajuda. Eu sei que tem muita Nu que gosta de usar a reação azul, né? Usa aquele Indulce em azul, ou usa um Shred azul. E a coisa que eu mais quero é poder botar uma dessas no banimento do cara. Porque aí no final do jogo eu consigo usar o meu pitch, né? A habilidade da Nu como se fosse uma reação de ataque. O que é sensacional no final do jogo. Não tem nem o que dizer. Então esse é o objetivo dessa carta. Como eu joguei 4 Mirrors de Nu durante o torneio todo, 4 num dia e 2 no outro, se eu não me engano, 1 ou 2... eu teria botado 2 nela. Mas enfim, uma tá bom, porque a ideia é você sempre vai pro segundo ciclo nessas matches, né? Então essa carta volta. 3 looks, né? Você poder dar uma agressivada contra decks muito defensivos. É excelente contra a Enigma, por exemplo. E eu percebi também que tem específicas matches como a Azaleia e como o Bolting. Eu gosto dessa carta, porque ela é 1 para 5, que é um valor acima da média, dando Go Again para você poder continuar o ataque. E contra a Zaleia, por exemplo, é comum você tomar um ataque com Dominate que você não consegue resolver. Então você vai vir com a mão cheia. Então o 2 de bloco dele acaba não fazendo diferença. Além disso, você tem que blocar bastante contra a Zaleia. É comum você blocar 12 contra uma flecha. O cara manda uma flecha gigante, você bota tudo que tem na mão para defender. Então vai ter carta azul no teu... vai ter carta de azul de 1 de poder para você usar. Então por isso que eu gosto de usar essa carta na Azaleia, mesmo ela tendo uma defesa pequena. E contra o Bolting, eu considero uma partida, se o Bolting... não tô falando do Bolting combo, porque eu nem sei direito como é que funciona ele contra. Todas as vezes que eu joguei contra Bolting foi o Bolting mais midzão, né? Usando a Raging, né? Eu gostei dessa carta, porque ela é uma carta acima da média de valor e a match é muito grindada no valor, pelo que eu senti, sabe? Então eu gostei dessa carta. Oasis eu uso 2. É aquilo, a match contra a Khan é muito difícil, mas não vale a pena usar 3. E eu gosto muito dessa carta contra a Zaleia, me ajudou bastante. Tem várias vezes que o cara manda um Dominate que você acha que vai morrer, você usa o Oasis e você consegue aproveitar melhor a mão. Mesmo que seja pitchando uma carta da mão. Porque, como eu falei, quando o cara dá um Dominate, isso se torna irrelevante. Você vai se dar IP se você não tomar cuidado. Então, da mesma maneira que o Luke for Scrapper te ajuda a aproveitar melhor a mão depois de um Dominate, o Oasis também, sabe? Um Shred vermelho, eu gosto disso. Eu acho muito legal isso aqui na Mirror, sabe? Ainda mais sendo vermelho que o cara não consegue te usar o seu, entendeu? Então você consegue pegar ele de surpresa. Muitas vezes o pessoal tá, tipo... uma vez eu tomei, durante o torneio, eu tomei o Bondage, né? Do oponente, ele conseguiu triggerar, foi olhar meu deck, e quando ele viu esse Shred, o cara até o Rio olhou pra mim e falou, pô, isso aqui é maldade, esse Shred, hein? Então, enfim, eu gosto de umzinho nas partidas mais longas, né? Pra dar aquele ataque surpresa, sabe? 3 Sigils, 3 Sinks padrão, né? 3 Siren Call padrão também. Essa carta aqui é uma máquina quando você acerta. E muitas vezes quando você erra, o turno do cara já ia ser horrível mesmo, né? Mas, dito isso,
ela é uma carta que eu senti que a galera usa muito, vai muito afobado usando. Ela é uma carta que, se você puder deixar pro segundo ciclo, é melhor. Principalmente na Mirror. Então, muitas vezes acontecia de eu pegar ela no primeiro ciclo, se eu tivesse qualquer outro Disrupt contra Nu, eu jogava ela pro fundo. Porque quando o deck do cara tiver só azul e você começar a ter acesso aos seus Arch of Mind Desire, isso daqui junto com o Simon's Call no final do jogo é uma máquina, entendeu? No segundo ciclo, quando vocês estão disputando vida e disputando recurso, máquina. Então, essa carta é ótima, mas eu sinto que a galera usa de uma maneira muito afobada. O Wicked Link nem se fala, né? Não é à toa que a carta tá, sei lá, $45 mil agora, né? A carta é excelente contra qualquer herói de Mistveil. É excelente contra Caio. E nas partidas que ela não é excelente e você tem que botar contra a filha, ela é uma carta que te deixa ver a mão do oponente. Então te ajuda a tomar uma decisão melhor. Então, enfim, a carta é sensacional e do meta atual tem que ser 3 dela. Spreading Plague, eu assisti lá aquela lista lá do Shota, né? Do cara lá que ganhou o ProQuest. No ProQuest não, o Pro Tour. Eu vi ele usando 3 Spreading Plagues, gostei da ideia. Aí eu testei um aqui na lista, contra Enigma e me ajudou. Então eu achei interessante. Mas é uma carta que eu provavelmente vou tirar do deck agora, porque eu sinto que tem muitas vezes que tipo, você tem que ter a situação correta pra jogar. Você tem que ser aquele bonde que o cara blocou 9, as paradas assim. E às vezes você não tem como contar com isso, entendeu? Então eu acho que entre o Spreading Plague e um Shred, eu acho que o Shred é mais garantido de dar certo. Porque o Shred só depende de um bloco. Enquanto o Spreading Plague depende de no mínimo 2 blocos pra você tirar um valor bom dela, entendeu? Então essa carta eu provavelmente vou cortar. Aqui, eu joguei com AB2 mais o Orbital Clash. Acabou que eu não enfrentei nenhum cano durante todo o final de semana. Então, obviamente, eu não teria usado essas cartas se eu soubesse disso. Mas olhando em retrospectiva, eu não treinei tanto assim a match contra cano. Todo mundo fala que é muito difícil, muito complicada. Mas eu acho que... eu gostaria de treinar mais antes de tomar uma decisão, mas eu acho que pra agora eu tiraria um AB. Como a maioria dos canos estão indo pra pit stack, eu acho que entre ter AB2 ou ter uma Orbital Clash disponível, eu tenderia a preferir a Orbital Clash. Então eu tiraria essa daqui. Além disso, se o oponente estiver pro cano sem ser pit stack, né? A match já é muito ruim pra gente. Não tem muito o que fazer. Então eu não acho que de AB2 pra B1 vai fazer tanta diferença assim. E você ainda consegue, de repente, com o Disrupt, estourar no começo, conseguir mandar 2 Diasharik, sei lá, de uma vez só. Aí de repente pegar o cara fora da curva com um Shred. Ou você ter o Oasis na hora certa. Então, enfim, não acho que faça tanta diferença assim. Mas, como eu falei, eu não testei tanto, eu posso estar enganado. Spider's Bite é muito boa pra certas matches. Por exemplo, Victor. Agora que o Victor tá jogando com uma build mais água pra poder tancar o Zen, né? Ele tá jogando com Crawl of Dominion, tá jogando às vezes com aquela botinha que dá Wagen, a Snapdragon, né? Acaba que o Spider Bite se torna mais relevante do que o Scale Pillar. Porque o Scale Pillar era a carta contra Bruto, né? Contra Bruto não, desculpa. Contra a Guardian, que ia mais pra fadiga pro mid-range. Mas agora, dado como tá o meta, a Spider Bites acaba valendo mais. E na Mirror também ela é ótima, né? Você não vai querer ficar dando Scale Pillar quando o oponente tem, tipo, os equipamentos do oponente defendem 1, 2 no máximo, sabe? Não faz muito sentido. Tem umas outras matches que ela também é relevante, né? Por exemplo, a Azalea e tal, mas não considero tão relevante assim. Mas enfim, é uma carta que vale a pena você ter no side. E o Von Brace tá aqui único e exclusivamente para Enigma. Contra outras matches não faz nada, ela não entra. Ela só é uma carta que é contra Enigma especificamente. Mas contra Enigma, ela é a carta que te possibilita, às vezes, arrancar uma vitória. Então tem que ter ela, não tem jeito, né? Sabe, se você sempre vai ter a chance de enfrentar algum Enigma no torneio, né? Pelo menos eu penso assim, né? Talvez eu esteja enviesado, né? Porque aqui no nosso field tem 2 de Enigma, tem o PA e tem o Dertone, que joga bem pra caramba de Enigma. Então... mas enfim, eu gosto de vir preparado. Da mesma maneira que eu não gosto de jogar de AB0, que nem muitas pessoas fazem, eu não gosto de jogar sem uma Van Brace. Eu prefiro ser um cara um pouco mais precavido nesse sentido. Dito isso, cartas que eu considero botar de volta agora. Amnésia. Eu tô sentindo que a match contra o Zen não tá mais tão simples assim. Talvez eu tenha feito alguma besteira durante a minha montagem e tal, como eu falei, por exemplo, o lance do Sigil. Mas a Amnésia é uma carta que tá no meu radar com certeza. Blend não tá no meu radar, só se a Prisma aparecer pra caramba. E mesmo a Prisma tendo resultados bons, não são muitas pessoas que jogam, sabe? É um deck complicado de jogar, então não é um deck que aparece tanto, então não tá no meu radar. Sensor também não tá no meu radar, eu acredito que depois do Jashanik eu preferia de mais Gravekeeping. Eu não ligo tanto assim pra usar o Sensor, mas isso aí é uma opinião minha. Eu sei que tem muito a ver com o estilo de jogo. Roll também não. Mas eu vejo um mundo em que, se o Caio der uma subida no formato, essa carta é interessante.
que essa carta é como se fosse uma Flick Knives embutida. Quase todo mundo esquece desse texto, encara essa carta só como um 3 Gogen. Mas contra o Kai especificamente, né? Você consegue, usando essa carta pagando um só, você consegue encaixar, garantir o Gogen, né? Porque você vai poder atacar com a adaga. Você consegue atacar com a adaga. Aí o cara não bloca. Aí você transcende, bate com o Gogen, bate com essa carta. Pitch, usa um que tá no pitch pra poder tacar a adaga no cara. Aí você tem garantido mais 2 ataques da Banish do Caio. Então é um turno que você consegue, usando 3 cartas, não é isso, né? Roll, uma azul pra poder dar pitch e um transcende. Porra, você consegue garantir 3, 4, 5, mais 3 ataques de 5, 20 de valor num turno. Isso é bizarro. Então tá valendo muito. Opa, fala aí, Renato. Seja mais do que bem-vindo. Voltei sim, hein? Voltei com as lives. Hoje de noite tem um Eldenzinho, hein? Chega lá. Scar for Sky era uma build que eu tentei mais agressiva. Eu lembro que no Nacional teve um americano que jogou com ela, o Bold, se não me engano. Ele jogava com ela e jogava com aqueles Prismatic Leyline, né? Que tá aqui. Eu achei interessante, gostei. Joguei, curti. Mas eu achei que a lista mais voltada pras reações eu achei melhor. Então eu acabei abandonando essa estratégia. Venomous Bite eu com certeza vou aumentar pra 3. E eu com certeza vou testar de novo a Sacred Art, que eu acabei não jogando nesse torneio, mas eu pretendo voltar com ela. E eu acho que de deck tech é isso, né? O Traverso eu comecei a jogar, mas não me surpreendi tanto, sabe? Eu não achei que ele era tão relevante assim, então eu acabei tirando. E esses equipes não tem jeito, cara. Os equipamentos comuns estão melhores do que esses lendários, sabe? Daí eu sei que tem estratégias que você pode testar com a Flick Knife, né? Aquelas estratégias que você joga com 2 adagas, né? 2 beckoning, aquela adaga de mais um pra azul, né? Mais um Gogen. Mas, sei lá, não é muito meu estilo. Não curti tanto. Vou dar uma chance, posso testar, mas enfim, não tá no meu radar essa carta por enquanto. E o Shred azul, eu acho muito boa essa carta no deck. Porém, é uma carta azul que você vai ter que tirar na Mirror. Eu não consigo achar essa carta boa na Mirror. Porque se o cara tiver qualquer oportunidade de usar o Shred, você tá lascado, você tá ferrado. Então, basicamente é isso. Essa lista me rendeu 6-2 no BH. Fiquei em 14º lugar. No ProQuest Plus do dia seguinte, eu fiz 6-1 com essa lista. Fui pro top 8, né? Fiquei em 4º lugar. E no top 8 eu acabei perdendo, ganhei a primeira contra um Victor e perdi na semifinal contra a Enigma, contra o Dertone. Foi uma partida bem grindada, bem foda, mas acabou que me faltou um de bloco no final. Pra quem quiser assistir essa match, ela foi streamada, ela tá lá no canal do Elba, né, da Twitch. E eu pretendo fazer um review dela. Depois eu vou conversar com o Elba, ver se eu consigo pegar esse corte dessa match específico e trazer aqui pra gente revisar junto. Porque eu tenho certeza que tem muita coisa pra ser conversada nessa match. Eu vou conseguir mostrar um pouco mais do meu approach pra essa match, né? Qual é a estratégia que eu uso contra Enigma. E também vai ser bom pra mim, sabe? Acredito que eu vou conseguir identificar padrões de jogo que eu podia ter feito diferente, né? Porque com certeza deve ter tido uma coisa ou outra que eu podia ter feito melhor. E é isso. Agradeço demais a presença de todo mundo. Quem curtiu e quiser ver mais conteúdo, não esquece de largar o follow, seguir o like, sei lá, dar o joinha, seguir o follow, dar o like, seguir o joinha. E é nóis. Valeu mesmo, galera. Aquele abraço. Boa, Sergito. Isso aí, tem que anotar tudinho. Valeu, galera. Tamo junto. Falou, fui.